Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, nos diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Assentem-se, meus irmãos. Após considerarmos três aspectos da natureza da Igreja de Jesus, estamos chegando hoje ao quarto deles. Os três primeiros considerados foram a unidade da Igreja, a santidade da Igreja e a catolicidade da Igreja. Hoje chegamos ao quarto aspecto da natureza da Igreja e último aspecto da natureza da Igreja, que é a sua apostolicidade. A Igreja ela é una, santa, católica e apostólica. E se você ouviu a exposição do domingo passado, não fique preocupado com o conceito de católica, porque, como eu disse, a gente está no mato sem cachorro. Católica é uma palavra em latim para universal. Mas se a gente usa universal, você já sabe onde vai dar. E se a gente usa mundial, você também sabe onde vai dar. Então, vamos ficar aqui com católica e usá-la no senso comum, ou lato sensu, para entendermos que é a Igreja na sua totalidade. E, meus irmãos, quando nós tratamos da apostolicidade da Igreja, é mais do que falar da importância inegável dos ensinos apostólicos para ela. É mais do que falar dos ensinos dos discípulos de Jesus para ela. Tratar da apostolicidade da Igreja significa contemplar a perfeição da obra divina na construção de uma sociedade santa, de uma sociedade em Cristo, de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Porque essa é a maneira como as Escrituras lidam com a Igreja. Ela é uma nova sociedade. Eu vou tentar, com a graça de Deus, mostrar isso a vocês nesta manhã. O capítulo 2 de Efésios nos apresenta, desde o seu início, a matéria da salvação pela graça mediante a fé. Algo que diz respeito à intervenção divina para a criação de um povo, que, conforme já vimos, é formado por judeus e gentios. Você deve lembrar que essa passagem de hoje, ela dá continuidade à passagem do último domingo, quando nós tratamos da catolicidade da Igreja e mostramos que Deus, ele tem um povo que é formado por judeus e por gentios. Um povo cuja parede de separação, a cerca de separação, foi removida, para que em Cristo fosse um só povo, uma só nação, sacerdócio real, povo adquirido. E de uma maneira específica, o ensino do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2 volta-se exclusivamente aos gentios. Gentios estes que não mais viviam sob as condições demonstradas lá nos versos 11 e 12 do capítulo 2. Quando, por exemplo, nós lemos que eles eram chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Notem isso. Quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.
Paulo descreve claramente a condição dos gentios, a nossa condição, em oposição aos judeus, que eram herdeiros das promessas, a quem haviam sido reveladas tantas coisas, por meio de quem os profetas anunciaram a palavra do Senhor. E esse texto da manhã de hoje é a conclusão desses argumentos de Paulo. Por isso que o texto começa dizendo, portanto, estamos aqui diante de uma conclusiva. Paulo vai fechar tudo aquilo que ele começou a falar anteriormente. A conclusão a que Paulo chega e que ele espera que os irmãos de Éfeso também chegassem, ele vai demonstrar agora. Ele vai clarear agora. Ele vai demonstrar. E basicamente o ensino de Paulo pode ser sintetizado, pode ser resumido com as seguintes palavras. A nova sociedade de Deus, que é a igreja, é composta por judeus e gentios, uma sociedade que é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra angular nessa construção do grande edifício de Deus. O que Paulo está dizendo é que há uma obra em andamento. O que Paulo está dizendo é que Deus está levando adiante uma construção. E utilizando as palavras do apóstolo Pedro, lá numa de suas epístolas, cada um de nós é uma pedra espiritual no grande edifício do Senhor. Pedro nos chama de pedras vivas, pedras trabalhadas, para que pudessem ser encaixadas na construção do grande edifício. Nenhuma pedra era tirada da pedreira e colocada no edifício. Essa pedra era trabalhada, ela era burilada, ela era lapidada. E é isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos molda, ele nos ajeita para que a gente encaixe, para que a gente seja posto no grande edifício de Deus. E é claro que para isso você precisa ter em mente o modelo de construção do primeiro século. E a passagem desta manhã nos traz 3 elementos úteis que canalizam, que apontam para essa apostolicidade da igreja. O primeiro deles diz respeito à composição dessa nova sociedade, que eu vou retomar, na verdade, uma vez que não é novidade a cada um de nós. O verso 19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês. Se você pega o capítulo 2, verso 11 em diante, Paulo utiliza muito vocês e nós. Vocês e nós. E óbvio que ao utilizar essas pessoas, Paulo está fazendo distinções. E quando você pega desde o versículo 11 até o texto que nós lemos aqui nesta manhã, que vai ao verso 22, Paulo é muito claro em utilizar vocês para os gentios. Porque Paulo não é um gentio, ele é um judeu. E ao utilizar nós, ele se inclui como judeu. Essa distinção é importante, porque até agora Paulo vem trabalhando essas distinções entre judeus e gentios. Então, quando no verso 19 ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, isso corrobora o que Paulo disse no verso 11. Porque no verso 11, Paulo diz que eles eram estrangeiros. Quando eles não tinham Cristo, quando eles não tinham esperança, quando eles não tinham Deus no mundo, o que eles eram? Estrangeiros, mas agora não são mais em Cristo Jesus. Mas concidadãos, e a ideia de concidadãos é muito interessante também, porque cidadãos a gente conhece. O que é a concidadania?
é a cidadania junto com alguém. Então a cidadania era do judeu, mas agora nós somos concidadãos e pertencemos à mesma cidadania. E quando eu disse a vocês que Deus aqui está construindo uma nova sociedade, a palavra utilizada aqui é exatamente a palavra utilizada para o campo da cidade, da estrutura regional, da estrutura social. Daí vem a expressão politia, daí o conceito de política, aí o conceito de cidade, que é a polis no contexto grego. Quando Paulo diz que nós somos concidadãos, ele está dizendo que nós pertencemos ao mesmo povo que os judeus. Antes nós não éramos povo, mas agora em Cristo nós somos povo. Ou seja, por causa da promessa feita a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e que nos foi lembrada pelas passagens lidas hoje pela manhã, no culto, todos nós somos enxertados em Cristo. E em Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. E nós estamos aqui. Esse povo é composto de concidadãos dos santos e não mais estrangeiros. Esse povo compõe a grande família de Deus, não são mais forasteiros. É o que Paulo diz: vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Vocês não pertencem a uma outra cidadania e não andam vagueando. Vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É a essa condição que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Membros da família de Deus. Pensar na apostolicidade é pensar nisso. É pensar que as previsões proféticas de que haveria um só povo se cumprem nos dias dos apóstolos. Uma igreja apostólica não é uma igreja que segrega. É uma igreja que preserva os modelos das Escrituras. Por isso que a Escritura diz que no Evangelho não há mais homem e nem mulher. Não há escravo nem livre. Não há bárbaro nem cita. Não há mais. No Evangelho não há mais. O Evangelho preserva a ordem da criação. E quando eu digo que no Evangelho não há segregação, eu estou usando o modelo da cosmovisão da criação. Homem e mulher. Ponto final. Se é o que você me entende. Não mais estrangeiros, não mais forasteiros, mas santos ou concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Segundo ponto, a gente encontra no verso 20, que é o fundamento dessa nova sociedade, dessa nova humanidade. Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu quero que você observe agora que se estabelecem dois fundamentos com uma única pedra angular. E por que é importante ressaltar esses dois fundamentos? Porque veja, Paulo não vem falando de judeus e gentios. Se você tem uma consciência daquilo que o capítulo 2, a partir do verso 11, está dizendo, você vai concluir junto comigo que Paulo retoma o tempo inteiro esse conceito de judeus e de gentios. Paulo, na maneira de articular o pensamento, e ele está concluindo um pensamento, olha o portanto lá no verso 19, ele pega esses conceitos e mostra os devidos fundamentos desses dois grupos. Qual era o fundamento dos judeus? Os profetas. Qual é o fundamento da igreja, da nova sociedade, dessa sociedade que se estabelece agora com a inserção dos gentios? Os profetas. Então,
a igreja, a nova sociedade, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Não é necessariamente um único fundamento, e eu vou explicar por que não pode ser um único fundamento. Porque existe uma pedra angular. A pedra angular é que faz todo o jogo de engenharia para manter os dois fundamentos e as bases e as paredes ou as construções de pé. Sem a pedra angular, nem isso se mantém de pé e nem isso se mantém de pé. Deixe-me explicar. O modelo de construção do primeiro século é totalmente distinto do modelo de construção de hoje. Houve muito desenvolvimento tecnológico, nós temos engenheiros e arquitetos aqui, e eles possuem capacidade técnica acadêmica melhor do que as minhas para falar do tema. Mas algumas coisas são muito simples de perceber. Algumas coisas são muito simples de serem ditas. No primeiro século, por exemplo, as construções eram bem distintas das atuais construções, porque eram baseadas em pedras. Pedras que, como eu disse, eram tiradas da pedreira, eram buriladas, eram trabalhadas, eram talhadas para que elas pudessem dar um encaixe na construção, pedra sobre pedra. Lembram de Jesus falando sobre o templo? Pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Era dessa maneira, eram enormes blocos de pedra que eram colocados. Mas havia um fenômeno muito interessante que você poderia observar, por exemplo, na construção dos arcos. Os antigos arcos que os romanos, que os gregos, que os judeus construíam. Que basicamente era o seguinte: estabelecia-se um fundamento, uma base. Construía-se um outro fundamento, outra base. E ele precisava fazer o arco. Mas como é que faz o arco, né? Inclinando as pedras. Ouvi o testemunho de um arquiteto judeu falando sobre as construções daquela época. Ele dizia que uma vez que eram feitos esses fundamentos, eles colocavam terra na altura que eles queriam que o arco fosse construído. Então, entre um fundamento e outro, muita terra. E essas terras eram trabalhadas. E eles vinham colocando pedra sobre pedra, de modo que a terra ela fazia o ângulo do próprio arco, de base a base. Eles vinham colocando pedras, de um lado e de outro. Mas quando essa areia, essa terra fosse tirada, ela precisaria ter um ponto que mantivesse essas pedras inclinadas de modo a não cair. Então havia uma pedra que ela era angulada, ela era cortada e angulada para ser encaixada exatamente no meio, de modo que toda a pressão dessas pedras recaíam sobre ela e toda a pressão dessas pedras também recaía sobre ela. Ela suportava a pressão dos dois lados. Quem é que suporta a pressão dos dois lados, de acordo com Paulo? Quem é a pedra angular? Jesus. E aí a terra era tirada e o arco era preservado ao ponto de até hoje muitos dos arcos construídos há 2000 anos atrás estarem de pé. Jesus é a pedra angular. Toda a pressão cai nele, para mostrar que ele é o centro de todas as coisas. Ele, de fato, é a pedra angular que une os fundamentos de judeus e de gentios. A nova sociedade não aborta, não ignora, não pretere os profetas, porque os gentios poderiam preterir. Mas também a nova humanidade não pretere, não aborta o ensino apostólico, porque os judeus poderiam alegar. Judeus e gentios fazem parte dessa construção em que Cristo é a pedra angular. Ele é a base, tudo volta-se para Ele. Sobre quem os profetas falaram? Nós lemos agora de manhã em Atos 3, sobre Jesus. Sobre quem os apóstolos falaram? Sobre Jesus. Onde está fundamentada a nova sociedade de Deus?
na doutrina dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. O que significa isso? Nós precisamos aprender a olhar as Escrituras, que é onde nós encontramos a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sob a ótica da revelação de Jesus Cristo. Nós jamais conseguiremos entender o conteúdo da Escritura se retirarmos Jesus. O que eu quero dizer? A leitura do Antigo Testamento precisa ter em mente Jesus. A leitura do Novo Testamento precisa ter em mente Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Você vai lembrar que quando ele encontra-se com aqueles discípulos a caminho de Emaús, ele vai afirmar que as Escrituras davam testemunho dele. E que Escrituras Jesus estava mencionando? As Escrituras do Antigo Testamento. Porque não havia ainda Escritura do Novo Testamento. Os discípulos não tinham se tornado apóstolos e não tinham começado a escrever as cartas. As Escrituras eram a Escritura do Antigo Testamento, e o que Jesus diz, são elas que dão testemunho de mim. Pensar na doutrina dos apóstolos e dos profetas não é valorizar o antigo em detrimento do novo, mas também não é valorizar o novo em detrimento do antigo. Nós precisamos de toda a Escritura e de Cristo como a pedra angular, como aquele que determina a maneira como devemos olhar as coisas, como aquele que determina a verdade revelada tanto no Antigo quanto no Novo, porque é tudo sobre Ele. E aí a igreja, agora formada de judeus e gentios, tem como pedra angular Cristo. Toda a pressão está em Cristo, para mostrar que é Ele que sustenta, Ele é que segura, Ele é que mantém. E é muito interessante porque nós diríamos, olhando uma construção como essa, que as bases, os fundamentos é o que de modo suporta, né? Mas nós temos os pilares, né? Nós temos as vigas, as colunas, que cumprem papéis fundamentais. Na grande construção do edifício de Deus, quem é a pedra angular? É Jesus. Ele é a base, a fonte da manutenção do povo de Deus. E o terceiro, versos 21 e 22, tratam da estrutura da nova sociedade. E por estrutura eu estou falando daquilo que vem sobre o fundamento, né? Versos 21 e 22 afirmam, no qual aqui é a pedra angular, é Cristo. Fundamento. Todo edifício é ajustado. Olha, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Por que juntos? Porque é judeus e gentios. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Observem, há alguns aspectos aqui que precisamos considerar. Primeiro, há uma espécie de mediação de Jesus na construção desse edifício. Me parece que o que Paulo está dizendo é que o grande construtor aqui é o próprio Senhor Jesus, porque o texto diz, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos. Cristo ele cumpre um papel de mediador. Às vezes a gente pensa na mediação como apenas o elemento da oração ou como apenas o elemento da salvação. Mas parece que Paulo está dizendo que a mediação de Jesus vai muito além da oração e da salvação. Diz respeito, inclusive, a ser mediador da construção do grande templo do Senhor, do grande edifício de Deus, que é a igreja, que não é formada por paredes, é formada por um povo redimido, um povo salvo. É Cristo o mediador. Ele é aquele que põe a mão na obra. É aquele que leva adiante o seu projeto, é aquele que está levando adiante a grande construção. E meus irmãos, se nós, os salvos, somos as pedras espirituais colocadas no edifício do Senhor, e pressupomos que ainda há muita gente a ser salva, esse edifício não pode estar pronto. Porque essa gente vai ter que ser salva para que o Evangelho possa talhá-los, para que eles sejam encaixados no grande edifício do Senhor. Então a obra está rolando, a obra está acontecendo. Nós somos pedras nesse edifício. Nós somos parte desse edifício. Eu não sei se nós estamos ali na base, se estamos mais para o alto, não importa. O fato é que nós estamos ali. Em Cristo nós estamos ali.
É Cristo que faz isso, é Cristo que adequa, é Cristo que, diz o texto, ajusta. Ajusta. No qual todo edifício é ajustado e cresce. Por que ajustado? Porque a pedra tinha que ser ajustada. Veja, as pedras colocadas aqui, elas precisavam ter um corte que angulasse, para que ela pudesse criar o arco. E é isso que o Evangelho faz comigo, é isso que o Evangelho faz com você. Ele nos talha, ele nos prepara, ele nos burila, para que a gente encaixe. Às vezes a gente não entende certas coisas que ocorrem conosco, na própria experiência da fé, na própria experiência da vida, achando que talvez a gente esteja pagando por alguma coisa que a gente cometeu, quando na verdade Deus está fazendo o seguinte, Ele está talhando para que a gente dê certo, para que a gente seja colocado lá, é só isso. Só que tem pedra que dá mais trabalho. Eu sou uma pedra que dá muito trabalho. Vocês não têm noção. Pedra que dá trabalho. E aí, como pedra é pedra, a gente tem que ser trabalhado, a gente tem que ser talhado. E isso é bênção, meu irmão. Entende, Eliane? Isso é bênção. É Cristo quem trabalha em nós. E Ele faz isso para a glória dEle. Eu não estou dizendo que ser talhado seja fácil. Eu não estou dizendo que ser talhado significa coisa simples. Olha, vai doer. Mas a gente vai estar lá. Quando a casa espiritual do Senhor estiver completa, a gente vai estar lá. Porque a gente será parte disso. Por isso que Paulo diz que ele, Cristo, né? Nele todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Um templo santo no Senhor. Um santuário, um templo santo. Porque lembra que o Apocalipse diz que lá na Nova Jerusalém não haverá templo? Lá não haverá templo. Não vai precisar. Porque o templo do Apocalipse será formado pelas pedras espirituais que somos nós. Então não haverá mais necessidade de templo. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada, vejam, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós estamos sendo construídos para nos tornarmos morada de Deus. Aqui vem um ponto muito importante e que não é novidade para muitos dos irmãos aqui, porque já tratamos desse assunto algumas vezes, mas poderá ser muita novidade para outros irmãos. Mas eu quero que você ouça com muita atenção o que eu vou dizer. O conceito de templo do Espírito, ele não é um conceito individual. Ele é um conceito coletivo. Quando você lê nas Escrituras, porque nós somos o templo do Espírito, nós temos a tendência de interpretar essa passagem dizendo que eu sou o templo do Espírito e você é o templo do Espírito, indistintamente. Então aqui, se nós somos 80, 90, 100 pessoas, então Deus tem aqui quantos templos? 80, 90, 100 templos. Porque se eu sou o templo e você é o templo, então nós temos 100, 120. E é pior, porque se a gente somar todos os salvos de todas as épocas, quantos templos Deus tem, né? Nós vamos aplicar um princípio simples da língua portuguesa. Simples. Muito simples. Quando eu digo assim, ou quando Paulo diz assim, vós sois o templo do Espírito, se o conceito de templo do Espírito fosse o predicativo do sujeito, caramba. O que é o predicativo do sujeito? É quando você tem uma informação ou um predicado do sujeito lá na parte do predicado, quer dizer, após o verbo. E você tem um verbo, que é o verbo ser, vós sois, que é um verbo de ligação. Correto? É um verbo de ligação, vós sois o templo. Mas por que se vós é plural, templo não está no plural? Porque aí, para seguir o princípio de que eu sou um templo e você é um templo também, então Paulo teria que dizer, vós sois os templos do Espírito. Mas o que Paulo diz?
vós sois o templo do Espírito. Isso faz uma enorme diferença. O que Paulo está dizendo é que nós somos o templo, e não que eu sou um templo, você é um templo, e você é um templo, e você é um templo, e você é um templo. Está errado. É só aplicar aquilo que você aprendeu no 6º ano do ensino fundamental. Pega a sua Bíblia, leia todas as passagens em que aparece isso, todas. Ou ele diz, nós somos o templo, ou ele diz, vós sois o templo. Sempre templo no singular, que é um templo só, meu irmão. Que você é pedra no templo. Você não é templo no templo, entende? Você é pedra. E isso mostra, meus irmãos, a necessidade que eu tenho do outro. Porque se eu sou o templo do Espírito, eu sou autossuficiente. Mas se eu sou uma pedra no templo, que eu espero que não seja de tropeço, eu dependo do outro, porque o outro precisa ser a base para mim, e eu preciso ser a base para o outro, porque é pedra sobre pedra. Então a gente precisa corrigir esse pensamento. Eu não sou o templo, mas eu sou uma pedra espiritual no grande edifício do Senhor. Você é uma pedra espiritual no grande edifício do Senhor. Nós, juntamente com tanta gente espalhada por toda a terra, nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo. É a gloriosa, é a grandeza da igreja, o valor que a igreja tem, a importância da igreja. E aí Paulo diz, para se tornarem morada. Ora, só se eu sou o templo, então já está pronto. Mas Paulo está dizendo, para se tornarem. Nós vamos nos tornar, por quê? Porque o templo não está pronto. Ainda falta pedra espiritual ser salva, ainda falta pedra espiritual ser colocada no grande edifício do Senhor. Ou você não acredita que ainda tem muita gente para ser salva? Então há um templo, um enorme templo, um gigantesco templo, onde nós somos as pedras espirituais e nos tornaremos morada do Espírito. Esse é o ensino de Paulo aqui. Eu preciso terminar. E eu quero fazer 3 rápidas aplicações dessa passagem. Primeiro, dizer, meus irmãos, que os termos do Evangelho, os termos bíblicos, os termos apostólicos, proféticos, para a admissão de alguém na família de Deus, continuam sendo os mesmos. Como é que alguém é admitido nessa família? Como alguém deixa de ser estrangeiro e forasteiro e se torna concidadão dos santos e membro da família de Deus? Como alguém vai ser burilado, tratado, talhado como pedra viva no grande edifício do Senhor? Quais são os termos? Os mesmos: arrependimento e fé. Nós somos parte desta construção do Senhor à medida que nós abandonamos nossos pecados, arrependendo-nos dos pecados e crendo na suficiência de Jesus. Teremos lutas, seremos expostos a inúmeras tentações, muitas vezes sucumbiremos diante delas, mas a nossa insistência deverá sempre orar para que sejamos livres do mal, como Jesus orou e ensinou seus discípulos a orar. Ninguém é membro da família de Deus porque é religioso. Ninguém é membro da família de Deus porque faz parte de um rol. Ninguém é membro da família de Deus porque faz parte de uma sociedade. As pessoas são membros da família de Deus porque se arrependem e creem na suficiência de Jesus. E o ponto é este: nos arrependemos e cremos, repousamos em Jesus, Ele é a base da nossa vida, nada menos que isso, nos torna admissíveis no contexto dessa grande família de Deus. Segundo, Jesus determina, sendo Ele a pedra angular,
as condições para entendermos a Bíblia. As condições para entendermos as Escrituras. Meus irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, Cristo é o centro de todas as coisas. Lei, profetas, escritos, evangelhos, cartas, literatura apocalíptica, tudo aponta para Jesus. O nosso esforço, o nosso dever é olhar para as Escrituras e encontrar nas Escrituras Jesus. E isto não está restrito ao Novo Testamento, pois há muito de Jesus também no Antigo Testamento. Então, o conceito de mediador, de Jesus ser nosso mediador, é ampliado. Ele não é apenas o mediador de nossas orações quando nós dizemos em nome de Jesus. Ou ele não é apenas o mediador da nossa salvação quando cremos nele e a justiça dele é imputada a nós. Isso tudo é verdade. De fato ele é. Mas ele é o mediador da nossa vida no mundo, das nossas escolhas, das nossas decisões. É por ele, é pelo crivo dele. Ele é o mediador da interpretação das Escrituras. Ele é o mediador da maneira como eu olho a história. Ele é o mediador da maneira como eu olho o direito. Ele é o mediador da maneira como eu olho a política. Ele é o mediador de todas as coisas. Ele é o meio pelo qual nós precisamos olhar. Ele é a lente que devemos usar para que a nossa cosmovisão esteja subordinada a Ele. Não podemos ser humanistas teístas, né? Que são pessoas que dizem que afirmam que creem em Deus, mas Deus está restrito a um ambiente como esse aqui, porque fora daqui Ele não tem espaço para nenhuma coisa em nossa vida. Não. Nós somos pessoas que creem e vivem sob o princípio de que Cristo é o mediador em todos os aspectos da nossa vida. Então Ele determina as condições para entendermos as Escrituras Sagradas. E finalmente, essa obra será concluída, irmão. Isso aqui é uma afirmação, tá? Não é uma dúvida. Essa obra será concluída. Deus vai acabar com essa obra, Ele vai encerrar. Ele vai acabar, Ele vai encerrar. E por que eu digo isso? Porque a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito, estão empreendendo essa obra. E aí eu quero que você volte ao texto para que eu mostre isso. Verso 22. Olha a presença da Trindade e do empreendimento da Trindade. Nele quem? Se você pegar o verso 21, é a pedra angular, a Jesus. Segunda pessoa da Trindade, Jesus. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, que quando você tem a presença das outras pessoas da Trindade, embora não aparecendo a palavra Pai, é uma referência a Deus Pai, por seu Espírito. Jesus, Deus Pai, Espírito. A Trindade. A Trindade. A Trindade está empreendendo essa obra. O Pai, o Filho e o Espírito estão agindo poderosamente, por isso que aquele que começou vai concluir. Vai concluir. Essa obra vai acabar. E essa obra vai acabar no dia que a última pedra espiritual for colocada no grande edifício do Senhor. Último dos eleitos de Deus for colocado no grande edifício do Senhor. Aí a obra vai estar pronta. E aí habitaremos a Nova Jerusalém. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa boa é a igreja. Que coisa boa é a apostolicidade da igreja, que passa pelo povo que a compõe, pelo fundamento e pela sua
estrutura que temos em Jesus Cristo. Que o bom Deus abra nossa mente e nosso coração e expanda essas verdades dentro de nós, para que vivamos continuamente para a sua glória. É minha oração. Amém.